podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado? Nova reitora da UERJ quer garantir autonomia para a instituição. Posse será realizada nesta quarta às 11 horas no Palácio Guanabara. A professora Gunara Azevedo, do Instituto de Medicina Social Résio Cordeiro, IMS, toma posse nesta quarta-feira, 10, às 11 horas, como reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em solenidade a ser realizada no Palácio Guanabara, na presença do governador fluminense, Cláudio Castro. O pró-reitor será o professor Bruno Deusdará, do Instituto de Letras, ILE. Os dois foram eleitos pela comunidade acadêmica, em segundo turno, com 55,1% dos pontos, e conduzirão a universidade no período 2024-2027. A cerimônia de transmissão de cargo está prevista para o dia 19, às 10 horas, no Teatro Odilo Costa, Filho, no Campus Maracanã. Falando nesta terça-feira, 9, a Rádio Nacional e a Agência Brasil, veículos da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Gunara Azevedo informou que a prioridade máxima estabelecida pela nova gestão é garantir autonomia financeira, administrativa e acadêmica na universidade. Nesse sentido, a gente está trabalhando bastante para que possa ter garantia do nosso financiamento para poder tocar os inúmeros cursos que a universidade tem e os vários campi espalhados pelo estado e dentro do próprio município do Rio de Janeiro. O potencial é enorme e a gente precisa ter garantia de sustentabilidade para nossas ações. A ideia é ampliar a UERJ, mas com estrutura suficiente para manter o que já foi construído até agora. A nova reitora pretende cuidar com atenção da questão da acessibilidade e da maior inclusão, favorecendo também pessoas com dificuldade financeira para que tenham acesso à universidade. Desburocratizar o ingresso na universidade, favorecendo que as pessoas tenham de fato acesso, e garantir a permanência dos nossos estudantes e o melhor convívio dos nossos técnicos. São nossas prioridades. Outra meta é ampliar a política de assistência estudantil e melhorar as condições de trabalho salariais, incluindo a promoção de saúde, inclusive de saúde mental. Permanência. Para garantir a permanência dos estudantes na UERJ, foi ampliado até dezembro o auxílio alimentação. Além disso, já foi assinado ato que reajustou, de acordo com o reajuste de salário mínimo, o valor das bolsas para cotistas, que a UERJ dá para estudantes que têm dificuldade financeira para continuarem na universidade. Nós reajustamos o valor da bolsa para R$ 706, para cada estudante que tem direito de receber tanto a bolsa de permanência, como a bolsa de vulnerabilidade. A nova reitora disse que está trabalhando também para garantir acesso à alimentação em todos os campi. No campus Maracanã, já está sendo feita a reforma para aumentar a oferta de refeições por dia. Gunara está trabalhando também para que os outros campi da universidade, Friburgo, Resende, Zona Oeste do Rio, São Gonçalo, Caxias, tenham também acesso à alimentação. Ainda dentro das prioridades para os estudantes, Gunara citou como de grande importância a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, da Lei de Assistência Estudantil Estadual. Existe a lei federal, mas não a estadual. Com isso, a gente não precisaria, todo mês, ficar tendo que negociar com o Estado as bolsas. Porque, isso por lei, teria que acontecer. Para além das bolsas, a reitoria está procurando ações que ajudem a orientação pedagógica, o acolhimento dos estudantes, a assistência psicossocial. A pró-reitoria já vem trabalhando para garantir aos nossos estudantes a boa condição de estar aqui, de vir para a aula e para todos os espaços da UERJ, mas também vendo esse estudante no seu sentido geral, no que ele está com dificuldade hoje para se formar, como vai ser a inserção dele no mercado de trabalho. Mulheres. Gunara Azevedo será a segunda mulher a exercer a reitoria da UERJ, em 73 anos de história da instituição. A primeira foi a também médica Nilcea Freire, entre 2000 e 2003. Na sua avaliação, as mulheres, cada vez mais, têm que estabelecer esse trabalho e ocupar esses cargos. A gente quer garantir uma presença feminina que seja uma presença marcante. Faz toda a diferença. Uma de suas ações será a criação da Superintendência de Igualdade Racial e de Gênero. Mercado de trabalho. A nova direção da universidade pretende identificar as necessidades existentes de formação, vinculadas ao desenvolvimento do Estado, e, também a possibilidade de inserção dos alunos formados no mercado de trabalho. A gente percebe que há uma grande dificuldade e quer contribuir com a possibilidade de as pessoas poderem não só vir para a universidade, ter acesso ao ensino superior, como se colocar, uma vez que tenham se formado, e ajudá-los nesse sentido. Gunara assegurou que a UERJ tem que se aproximar do mundo do trabalho, pensar que cursos hoje precisam ser estimulados, ampliados inclusive, ou criados novos cursos. Nesse sentido, a gente está trabalhando no nosso projeto acadêmico e científico.
Queremos também garantir boas condições aqui para os nossos técnicos e docentes. Melhorar a administração da UERJ e também do trabalho do dia a dia. Outra prioridade é dar para a população fluminense uma formação de qualidade, a partir da identificação das lacunas existentes atualmente. As parcerias da UERJ com universidades do mundo inteiro serão ampliadas pela nova gestão. Nesse sentido, está sendo implementada a área internacional na instituição que vai viabilizar convênios no nível de graduação e de pós-graduação. Estabelecer redes de pesquisa e intercâmbio. Já começamos a trabalhar nessa perspectiva. Para que isso ocorra, destacou a necessidade de garantir para os estudantes o acesso ao aprendizado de idiomas. Porque não adianta só estabelecermos tudo isso, se não há condições de ter nossos estudantes podendo falar a língua dos países para onde eles vão. Aprendendo outros idiomas, eles estarão aptos a fazer os intercâmbios. Do lado da pesquisa, a reitora quer fortalecer as redes internacionais já existentes na UERJ com a Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos e, inclusive, abrir outras. Ela pretende intensificar convênio com o Japão e, também, fazer um trabalho mais próximo com a China. Tudo isso está sendo revisto, para ver o que pode ser incentivado, e fortalecer as áreas que permitem esse intercâmbio. Há mais interesse, por parte da UERJ, em trabalhar com as universidades estrangeiras nas áreas tecnológica, de saúde, biomédica, geologia, química e, nas áreas humanas, em firmar convênios nas áreas de letras e de ciências sociais. Acho que a gente teria que pensar no que não temos agora e onde é importante viabilizar. Isso fazendo em parceria também com as propostas que hoje o governo federal nos aponta, via nossas agências de fomento, concluiu Gunnar Azevedo. Voa Brasil será destinado a aposentados e estudantes do ProUni. Programa de passagens a R$200 será lançado em fevereiro, diz ministro. Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e bolsistas do programa Universidade para Todos, ProUni, serão os primeiros segmentos beneficiados pelo programa Voa Brasil, que vai assegurar passagens aéreas a R$200 por trecho. Previsto desde meados do ano passado, até então sem público-alvo anunciado, o programa ainda não saiu do papel. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa será finalmente lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o início do mês que vem. A gente espera que o presidente possa anunciar, agora no final de janeiro, mais tardar no início de fevereiro, um programa de passagens a R$200, que serão para dois públicos específicos num primeiro momento, o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que atinge 600 mil estudantes, anunciou em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente. Em postagem nas redes sociais, Lula escreveu sobre a reunião. Me reúne hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente do Sebrae, Décio Lima. Conversamos sobre o programa Voa Brasil, para oferecer passagens com preços mais baixos para aposentados e prounistas, os planos para a construção do túnel entre Santos e Guarujá e os esforços para a reativação do porto de Itajaí, em Santa Catarina, parado pela incompetência com prazos do governo anterior. Começamos o ano trabalhando para termos avanços em todo o país, disse o presidente. De acordo com o ministro, além dos estudantes de baixa renda do ProUni, os aposentados do INSS que terão direito à passagem mais barata são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. No dia do lançamento do programa, o governo já deverá informar o número de passagens a serem disponibilizadas. A previsão de Silvio Costa Filho é que 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas pelo programa, ampliando a democratização do acesso ao transporte aéreo no país. Essa é a primeira etapa do programa e, a partir daí, a gente vendo que o programa funcionou, vai tentar cada vez mais, ao lado das aéreas, buscar a ampliação do programa, destacou o ministro, ao comentar sobre a possibilidade de ampliação do desconto para outros públicos. Costa Filho afirmou que o programa foi construído com base no diálogo com as companhias aéreas, já que o governo não pode interferir na precificação das passagens. Apesar disso, o ministro informou que o governo monitora a prática de preços abusivos e celebrou o crescimento de 15% do número de passageiros, entre 2022 e 2023. Esse ano, 2023, a gente saiu de 98 milhões de passageiros para 115 milhões de passageiros, crescimento de passageiros de mais de 15% na aviação brasileira. Portos. O ministro de Portos e Aeroportos também informou que o presidente Lula deverá visitar o Porto de Santos no mês que vem e anunciar novos investimentos na região. O maior deles é a construção de um túnel, que passará sob o mar, entre as cidades de Santos e Guarujá. O empreendimento é uma das principais obras do novo PAC, do governo federal, com custo estimado de R$5 bilhões.
Em março, Lula também deverá visitar o porto de Itajaí, em Santa Catarina, para dar o pontapé no funcionamento do terminal, que está paralisado. É um porto que já chegou a gerar mais de 4.000 empregos naquela região e, infelizmente, ficou inviabilizado no governo passado, afirmou o ministro. A retomada da operação do porto está em andamento por uma empresa já contratada de forma temporária pelo governo federal. Voa Brasil será destinado a aposentados e estudantes do ProUni. Programa de passagens a R$ 200 será lançado em fevereiro, diz ministro. Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e bolsistas do programa Universidade para Todos, ProUni, serão os primeiros segmentos beneficiados pelo programa Voa Brasil, que vai assegurar passagens aéreas a R$ 200 por trecho. Previsto desde meados do ano passado, até então sem público-alvo anunciado, o programa ainda não saiu do papel. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa será finalmente lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o início do mês que vem. A gente espera que o presidente possa anunciar, agora no final de janeiro, mais tardar no início de fevereiro, um programa de passagens a R$ 200, que serão para dois públicos específicos num primeiro momento, o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que atinge 600 mil estudantes, anunciou em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente. Em postagem nas redes sociais, Lula escreveu sobre a reunião. Me reúne hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente do Sebrae, Décio Lima. Conversamos sobre o programa Voa Brasil, para oferecer passagens com preços mais baixos para aposentados e prounistas, os planos para a construção do túnel entre Santos e Guarujá e os esforços para a reativação do porto de Itajaí, em Santa Catarina, parado pela incompetência com prazos do governo anterior. Começamos o ano trabalhando para termos avanços em todo o país, disse o presidente. De acordo com o ministro, além dos estudantes de baixa renda do ProUni, os aposentados do INSS que terão direito à passagem mais barata são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. No dia do lançamento do programa, o governo já deverá informar o número de passagens a serem disponibilizadas. A previsão de Silvio Costa Filho é que 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas pelo programa, ampliando a democratização do acesso ao transporte aéreo no país. Essa é a primeira etapa do programa e, a partir daí, a gente vendo que o programa funcionou, vai tentar cada vez mais, ao lado das aéreas, buscar a ampliação do programa, destacou o ministro, ao comentar sobre a possibilidade de ampliação do desconto para outros públicos. Costa Filho afirmou que o programa foi construído com base no diálogo com as companhias aéreas, já que o governo não pode interferir na precificação das passagens. Apesar disso, o ministro informou que o governo monitora a prática de preços abusivos e celebrou o crescimento de 15% do número de passageiros, entre 2022 e 2023. Esse ano, 2023, a gente saiu de 98 milhões de passageiros para 115 milhões de passageiros, crescimento de passageiros de mais de 15% na aviação brasileira. Portos. O ministro de Portos e Aeroportos também informou que o presidente Lula deverá visitar o Porto de Santos no mês que vem e anunciar novos investimentos na região. O maior deles é a construção de um túnel, que passará sob o mar, entre as cidades de Santos e Guarujá. O empreendimento é uma das principais obras do novo PAC, do governo federal, com custo estimado de 5 bilhões de reais. Em março, Lula também deverá visitar o porto de Itajaí, em Santa Catarina, para dar o pontapé no funcionamento do terminal, que está paralisado. É um porto que já chegou a gerar mais de 4.000 empregos naquela região e, infelizmente, ficou inviabilizado no governo passado, afirmou o ministro. A retomada da operação do porto está em andamento por uma empresa já contratada de forma temporária pelo governo federal. Cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomam posse nesta quarta-feira. Eleição ocorreu em outubro do ano passado. Cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomarão posse nesta quarta-feira, 10, nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Responsáveis por atender crianças e adolescentes e tomar medidas para que sejam protegidas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, esses conselheiros foram eleitos em outubro do ano passado. Para o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC, Cláudio Augusto Vieira, essa posse representa, mais do que uma cerimônia formal, um compromisso coletivo com o futuro da nação, que reforça a responsabilidade de todos na construção de uma sociedade mais justa e segura para as gerações que estão por vir. As eleições de outubro utilizaram, pela primeira vez em todo o território nacional, as urnas eletrônicas, por meio de uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
Além disso, graças a uma intensa campanha de comunicação, a mobilização resultou no comparecimento de mais de 3 milhões de pessoas às urnas, número que representa aumento de 25,8% na participação de eleitores das capitais do país, em relação ao pleito ocorrido em 2019. Diante desse cenário, a expectativa do secretário nacional é que as autoridades locais e a sociedade estejam comprometidas em fornecer os recursos necessários para que os conselheiros tutelares desempenhem suas funções de maneira eficaz. Nesse sentido, acrescenta, a integração com outros órgãos e a promoção de parcerias serão fundamentais para superar os desafios e fortalecer a rede de proteção à infância e adolescência. Projeto Concertos de Verão tem programação gratuita em museus do Rio. Projeto Música no Museu começa nesta quarta e vai até março. Fernanda Cruz inaugura a edição deste ano dos Concertos de Verão Fernanda Cruz. Arquivo pessoal começam, neste mês de janeiro, os concertos de verão do Projeto Música no Museu, que se estenderão até o mês de março, com apresentações gratuitas. Inaugurando a programação, na próxima quarta-feira, 10, a pianista Fernanda Cruz homenageia Tchaikovsky e S. Rachmaninoff às 12h30, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Nas quarta-feiras seguintes, apresentam-se nos mesmos horário e local os pianistas Leandro Turano, no dia 17, e a pianista Patrícia Glattes, no dia 24. Na Casa Museu Eva Clabin, no dia 27, às 17 horas, tocarão os músicos do Celossan Trio, Jacques Morelenbaum, violoncelo, Lula Galvão, violão, e Rafael Barata, percussão, bateria. Para esse concerto, a entrada se dará mediante convite, que poderá ser solicitado pelo endereço eletrônico, carpex@bighost.com.br. Janeiro ainda terá, no dia 30, às 18 horas, a Orquestra Rio Camerata, no Sesc de Abrantes, com regência do maestro Alexandre Rocha. Por fim, no dia 31, de volta ao CCBB Rio de Janeiro, às 12h30, a pianista Miriam Grossman tocará músicas de Schubert, Beethoven, Mignone e Chopin. Pianista Patrícia Glattes. Foto, Patrícia Glattes. Arquivo pessoal. O programa de fevereiro homenageia os clássicos do carnaval, com abertura no dia 1º, às 12h30, no CCBB, apresentando os músicos da CIA, Canto Brasil, sob a direção do maestro Cláudio Ávila. Haverá concertos durante todo o mês. Em março, a tônica será a homenagem às mulheres e ao maestro e compositor Vila Lobos, englobando atrações durante todo o mês, em várias salas. A programação completa pode ser acessada no site. Em abril, o Música no Museu retoma as atividades normais, preparando-se para realizar, em julho, o 19º Rio Harp Festival. Sérgio da Costa e Silva informou que o festival ampliará este ano o número de países onde os arpistas se apresentarão. A gente vai ampliar a participação em outros países. Em 2023, a gente fez apresentações em 10 cidades de 7 países. Este ano, a ideia é fazer em 10 países. Segundo Costa e Silva, o Rio Harp é, atualmente, o maior festival de harpas do mundo em duração e número de concertos. Vistos a exigência de vistos para portadores de passaporte da Austrália, Canadá e Estados Unidos impediu a vinda ao Rio de Janeiro dos corais norte-americanos Flower Mound Treaty Chancel Choir e Robson Rent Community Choir, do Texas, que abririam, na próxima quarta-feira, os concertos de verão. Os corais serão substituídos pela pianista Fernanda Cruz. Podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado?